Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando a oferta no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquela mulher, ela queria para a sua vida o que ela mais buscava, porque ela sabia que dando a Deus aquilo tudo que ela tinha, ela estava querendo adquirir para si o reino de Deus. Ela estava buscando para si estar inteiramente nas mãos de Deus. Ela colocou toda a sua riqueza, que era a sua pobreza, nas mãos de Deus. Ela disse: olha, tudo que eu preciso vem de Deus. Não é esse dinheiro que vai me dar a sustentação para a minha vida. Não é Ele que vai garantir a minha sobrevivência. Não é Ele que vai me dar a eternidade. O dinheiro é só apenas para adquirir coisas para sustentar a nossa necessidade básica. Mas ela, na sua pobreza, sabia que Deus a fartaria com outras coisas e que Ele não deixaria faltar na sua casa, porque já estava prometido, né? Quando Jesus dizia em Mateus 6:24, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E aí nós vamos vendo esse despojamento da pessoa que se faz pobre em Deus, pobre, necessitada de Deus, e que em Deus ela sabe que vai ter não só o presente momento da sua vida, mas ela vai assegurar a eternidade para si. Você pode ter na sua casa todos os bens, mas pode também não ter a eternidade. Pode ter tudo, tem muita gente que está tendo tudo, mas estão perdendo a eternidade, estão perdendo para sempre a sua vida. À medida que nós vamos se esvaziando de Deus, nós vamos se esvaziando da eternidade, nós vamos matando Deus em nós. À medida que a gente vai afastando de Deus, nós vamos deixando de lado a eternidade, deixando o céu, abandonando o céu. E aí nós vamos caminhando para um lado contrário. Estamos indo para um lado que vai nos ceifar a vida. Vamos matando a nossa vida. À medida que a gente vai afastando de Deus, vai crescendo os problemas. A gente vai ficando mais mal-humorado, mais irritado. A gente já começa a não ter mais paciência com os outros, começa a brigar, começa a xingar, começa a discutir, já começa a ver defeito em tudo, começa a reclamar, começa a murmurar, qualquer coisinha já está irritado, qualquer coisinha já vira briga, já vira confusão. À medida que a gente vai afastando de Deus, vai diminuindo Deus no nosso coração, nós nos tornamos perigosos. Porque a gente pode chegar a matar as pessoas, a destruir as pessoas, a criar inimizade até mesmo naquilo que não existe. Mas à medida que a gente mergulha em Deus, nós vamos diminuindo nosso egoísmo, vaidade, arrogância, soberba, autossuficiência, e a gente quer adquirir o quê?
amizade, carinho. Nós queremos ter pessoas ao nosso lado, nós queremos visitar pessoas, nós queremos compreender as pessoas, nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos ir ao encontro dos outros, nós queremos estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, na nossa casa. E a gente fica feliz quando a nossa casa está cheia de gente, e porque o final de semana foi proveitoso, fulano me visitou, eu fui na casa de fulano, e a gente lembrou dos tempos, e a gente rezou, a gente participou da missa. Olha, o final de semana foi uma maravilha, porque cheio de Deus. Mas o dia que a gente não vai na igreja, não é assim? Parece que a vida andou para trás. Parece que a gente está indo para um buraco. Se levanta na segunda-feira, parece que está um vazio, um caos. Parece que tudo desmoronou. E a vida está desmoronando em muitos lugares. Esse dia eu viajava numa peregrinação, e eu cheguei num lugar, né, nós fomos em diversos países, onde estava implantado o comunismo. E eles ficaram 43 anos que a igreja é fechada. Não podia ter culto, não podia ter celebração. 43 anos, sem poder entrar na igreja. E as pessoas mantiveram a sua fé de que jeito? Em casa, rezando, lendo a palavra de Deus, se alimentando. Por isso, a primeira leitura de hoje mostra como que Daniel, Misael, Azarias e Ananias se mantiveram na Babilônia, rezando, colocando a sua vida em Deus, porque eles sabiam que Deus não iria abandoná-lo, mesmo diante de Nabucodonosor, que era o rei mais temível da época. Era o homem mais poderoso da face da terra. E ele estava diante desse rei. E eles tinham que estar ali e tinham que ser de Deus para aquele rei. E aí que está. O rei, ele conhecia adivinhos, ele conhecia magos, mas ele não conhecia Deus. E eles viram que Deus não precisa, que Deus não usa de adivinhação, porque tudo de Deus torna-se manifesto na presença de todas as pessoas. Tudo que eu preciso saber de Deus está aqui. Deus não se esconde de ninguém. Deus não precisa de adivinho, de consultar os astros, de magos, de feitiçaria, nada, porque tudo de Deus está revelado. Deus se deixa conhecer. Deus não se esconde de ninguém. Deus se torna presente. E Ele torna presente até mesmo manifestando em carne viva. Como Jesus, Filho de Deus, esteve no meio de nós. Viveu conosco como homem para manifestar toda a glória de Deus. Para manifestar a salvação. Deus se entrega por inteiro a nós. Deus não se esconde, nada de Deus está escondido. Qualquer um que quiser saber de Deus está aqui, toda a revelação. Não fica coisas escondidas. Não tem nada que o homem não possa saber de Deus. Tudo de Deus eu posso saber, você pode. Deus faz com que nós estudamos, por isso Daniel, Misael, Ananias, Azarias estudaram. Foram lá estudar a língua dos caldeus para expressar profundamente. Nós que vamos ser padres, nós temos que fazer filosofia, temos que fazer teologia. E dentro do estudo da teologia nós estudamos toda a ciência, todo o conhecimento, tudo aquilo que é a profundidade de Deus. Estudamos toda a humanidade, a antropologia, a sociologia. Nós mergulhamos em toda a dimensão da história da igreja, da história da humanidade. Nós entramos profundamente, mergulhamos dentro daquilo que é o conhecimento do homem, toda a sociedade, toda a história das civilizações. Para quê? Para conhecer o homem por inteiro. Entramos na antropologia para ver como que as civilizações eram constituídas. Para quê? Para conhecer o homem por inteiro. Deus não se esconde em nada.
Deus dá a medicina, dá a engenharia, para todas as ciências da engenharia, para nós conhecermos. Olha que coisa linda nós quando entramos aqui. Olha o que a engenharia faz. Nosso santuário. Está aí a ciência, o equilíbrio de todas as colunas, a dimensão de olhar toda a beleza que Deus constrói e dá ao homem o conhecimento. A gente pega no Eclesiástico, vai falar que Deus deu o conhecimento da ciência a todos os homens para manifestar a sua glória. Não é para se esconder. Olha quantas coisas maravilhosas que o homem faz, o telefone, a televisão, né? A pessoa está aqui já vendo ao vivo, nós aqui, nos vendo, participando conosco em milhares de centenas de cidades, em outros países. Tem gente assistindo a missa conosco, participando da missa conosco, ouvindo da mesma clareza que vocês estão ouvindo. O som chega a eles, toda essa ciência Deus dá para que a gente saiba a grandeza desse Deus, para que a gente mergulhe nele profundamente a nossa vida. Essa ciência é dada, por isso Misael, Ananias estudaram. Deus deu para eles o conhecimento da ciência, da inteligência, da interpretação, da ciência, porque nós mergulhamos nisso. Deus nos faz, e aí que lindo, para que a gente não seja presa fácil da insensatez. Vai dizer, são insensatos por natureza todos que desconhecem a Deus. Livro da Sabedoria 13. São insensatos. Através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando as suas obras. Tomaram fogo, vento, ar agitável, as esferas estreladas, água impetuosa, astros dos céus, por Deus os regentes desse mundo. Quem desconhece a Deus começa a achar que a árvore é um Deus, a estrela tem mais poder do que Deus. Começa a acreditar em astrologia, começa a fixar nessas coisas, começa a acreditar numa cartomante, acha que ela sabe mais do que Deus. E Deus dá o conhecimento para nós, não precisamos de cartomante. Para saber o nosso destino, saber o que vai acontecer comigo, eu sei o que vai acontecer. Eu sei que tem o céu e o inferno, eu posso escolher qual o caminho que eu quero ir. Já sei qual que é o meu destino, céu. Você nasceu para o céu, nós nascemos. Nós não temos outro destino, a não ser que a gente não queira ir, mas só tem um destino, céu. É do céu que a gente veio, é de lá que a gente vai voltar. Nós não temos outra. Mas as pessoas que desconhecem a Deus, elas acabam perdendo até mesmo a direção. À medida que eu vou perdendo a direção de Deus, que eu vou deixando de ir na igreja, eu sempre digo para as pessoas, quer saber a direção do céu? Vá à igreja. Quem sabe o caminho da igreja, sabe o caminho do céu. Quem não sabe o caminho da igreja, não sabe o caminho do céu, por isso está perdido. Ele fica buscando em todos os lugares o caminho do céu. Vai para um boteco, vai para uma boate, vai para a droga, vai para o alcoolismo, vai para todos os lugares pensando que está indo para o céu, porque ele não sabe o caminho. A pessoa vai para o boteco querendo satisfazer, trazer alegria para o seu coração, querendo satisfazer alguma coisa que está vazia dentro dele, ele precisa preencher. E aí ele vai para ali, ou vai se infartar de outras coisas, ou vai para a televisão, ou vai para a internet. E a gente está vendo que a internet cada dia mais está seduzindo uma multidão. Tem gente que fica 8, 10, 12, 16, 24 horas acordado ali, ó. Só mexendo. Não sabe outro caminho. Não sabe mais conversar com as pessoas. Eu estava no avião esses dias aí, tinha um rapaz que ele falava para a menina, como é que se chama? Cara. Mas você tá cara. Eu falei, mas não é cara, ela é moça. Mas ele só dizia, falava uma palavra e cara. Boa, bacana, só isso. Então a menina ficou olhando para ele assim, e não sabia falar palavras. Por quê? Porque fica parado. Ela perguntou para ele assim, você mexe com a internet? Ele falou, sou ligado. Sou ligado. Porque não sabia conversar com aquela moça. Ele só estava ligado.
plugado. Agora é plugado. Está vendo? Porque a pessoa perde a sensibilidade de até conversar com a outro. A menina pegou e falou, acho que eu vou dormir. E dormiu mesmo. Não deu para continuar o assunto, porque não dava para continuar o assunto. Então, porque a insensatez chegou ao coração. E aí triste, né? É tão triste porque as pessoas vão perdendo essa beleza. E o Senhor vai dizendo, estais de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofia, vã sofismo, baseados nas tradições humanas, no rudimento deste mundo, em vez de apoiar-se em Cristo. Por isso a gente vê que as pessoas vão abandonando a fé e vão se apoiando em coisas, em filosofias. E aí começa a sentar lá e põe fumaça em volta e cruza a perna e fica com o dedo trançado. E quer ter energia, põe pirâmide dentro de casa, coloca comigo ninguém pode para espantar demônio. E aí planta vai espantar demônio? Nada, o demônio entra, senta em cima da planta. O que ele tem com planta? E põe cachoeira dentro de casa para dar energização, põe lâmpada e não sei o que, tudo para chamar atenção, para ter paz. Mas era só encontrar com Jesus. Olha, é tão fácil. Mas as pessoas estão obscurecidas, estão vivendo porque não tem ninguém anunciando. Há muita gente perdida no nosso mundo porque ainda não conhece Jesus, não conhece a paz, não conhece a alegria, não conhece a felicidade. Estão obscurecidas atrás de coisas, de objetos, e estão se fartando de coisas, estão vivendo uma vida desgraçada. Que triste. E a vida cheia de graça do lado. A vista de bênção está aqui. A vida de felicidade está aqui. Está em nós. Está em Deus. Porque Deus deseja isso para nós. Querido, a gente veio ontem, né, na missa, o Monsenhor Jonas celebrando. Eu olhava aquilo e falei, é um milagre vivo. Quem viu o Monsenhor anos atrás, com tudo que ele passou, com esgotamento, com toda a dificuldade. E ontem na missa, ele pregando para mostrar que Deus é capaz de dar toda a ciência, mesmo quando tudo estava perdido. Deus é capaz de resgatar até mesmo todo aquilo que estava desaparecendo da vida. Deus devolveu tudo para o Monsenhor. Para ser um milagre vivo, para que a gente visse, para que a gente pudesse ver e testemunhar e dizer para o outro, Deus existe. Deus fez com o Senhor, algo que todos nós, até mesmo humanamente, a gente não acreditava. Porque quando dá um esgotamento, cansa o cérebro, é muito difícil. A gente fala assim, vai recuperar. Mas Deus devolveu tudo. Até o dom de ciência. Até o dom de profecia. Até o dom de ser o portador do batismo no Espírito Santo. Tudo Deus devolveu. Porque Deus quer fazer isso conosco. Deus te quer assim. Deus te quer pleno para toda a eternidade. É para isso que nós nascemos. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir essa alegria, essa graça de tudo que Deus deu a Daniel, a Misael, a Ananias, a Arias. Este espírito de inteligência, de sabedoria. O espírito de ciência. O espírito da alegria. De sermos vencedores diante de todas as tribulações. Não termos medo de enfrentarmos, Senhor. Te pedimos esta graça, esta fortaleza que deste, Senhor, aquela mulher que doou tudo de si para ser tudo em Deus. Nós te pedimos também que a nossa vida, como esta viúva, esta pobre mulher, a sua riqueza será a nossa glória. O teu poder, Senhor, será a nossa alegria. A tua paz, Senhor, será para nós motivo de santidade. Toda a tua sabedoria será para nós o maior tesouro, Senhor. Porque é dele que nós precisamos alimentar neste dia de hoje. Queremos alimentar a nossa vida,
porque o Senhor nos dá esta graça de sermos este povo para viver toda a eternidade em Ti, porque nós nascemos para o céu, Senhor, para alimentar em nós e para não viver mais das insensatez desse mundo, nem sermos roubados por esse mundo, nem sermos destruídos, porque hoje nós aprendemos também com esses homens de Deus, que diante de toda a situação, o Senhor nos dá o conhecimento, o Senhor nos capacita para sermos vencedores em Ti, e a nossa riqueza és Tu, Senhor. Dai-nos este Espírito Santo, Senhor. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos. Inunda todo o nosso ser, Senhor, com a Tua graça, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua fortaleza. Vem, Espírito Santo, nos dar todo entendimento, para que assim manifeste em nós, cada dia mais, Senhor, a vida eterna, a Tua glória. Obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos diante da Tua presença, nesse santuário. Para que daqui, Senhor, emana para todo o povo, Senhor, para todos aqueles que nos assistem hoje, esta vitória, Senhor, sobre todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Porque é em Ti que nós confiamos e asseguramos a nossa vida, Senhor. Em Ti está toda a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por mais este dia estarmos na Tua presença e sabendo, Senhor, que em Ti encontraremos toda a riqueza que precisamos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!